E no primeiro dia de Dorival Júnior como técnico do Corinthians, o presidente Augusto Melo teve suas contas reprovadas, abrindo caminho para um impeachment. Quero fechar o vídeo para te explicar o que significa a reprovação das contas de Augusto Melo no Corinthians, processo de impeachment cada vez mais forte. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo decidiu reprovar as contas do Augusto Melo referentes a 2024. Foram 130 votos pela reprovação e 73 votos a favor. Importante lembrar que o balanço do Augusto apontou 829 milhões de reais do crescimento do passivo. O aumento da dívida na temporada passada ficou na casa dos 600 milhões de reais. Timão que registrou seu recorde de arrecadação, 1 bilhão e 100 milhões de reais, mas que registrou também um déficit, um prejuízo de 181 milhões de reais. Essa reprovação das contas está muito associada ao descompasso financeiro, aos gastos excessivos e à falta de explicações. Durante todo o ano passado, ao contrário do que havia prometido em sua campanha, o Augusto não deu explicações do que estava sendo gasto, da forma como estava sendo gasto. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, nem sequer consta no balanço do Corinthians. Então, os conselheiros do Corinthians não sabem, por exemplo, quanto a patrocinadora está pagando em cima do contrato do Memphis Depay. Os membros do Conselho Deliberativo não sabem nem sequer qual o custo definitivo do Memphis Depay. Isso sem falar em uma série de outras situações, como, por exemplo, gastos de 7 milhões de reais com cartões corporativos. Tem também o caso VaiDebet, pagamento da rescisão do contrato com a PixBet, entre vários outros problemas. Mas e aí, Nicola, como é que fica a partir de agora? É natural que, a partir desta terça-feira, os conselheiros do Corinthians entrem com pedido de impeachment contra Augusto Melo. A lei do esporte prevê que, em caso de reprovação das contas, esse caminho seja permitido. Isso vai acontecer. Vai haver um processo de abertura de impeachment contra o Augusto. E nesse caso específico, com uma diferença. Não há a necessidade da aprovação dos sócios para que o impeachment seja confirmado. E o Augusto sempre se fez valer do apoio que tem dos sócios para impedir qualquer possibilidade de impedimento via tribunal. Dessa maneira, nos próximos dias, vai haver uma nova discussão apenas entre membros do Conselho Deliberativo, os mesmos que votaram pela reprovação das contas para o afastamento em definitivo do presidente. E aí, só para contar que se de fato o Augusto for impedido de continuar no clube, Osmar Stabile, como primeiro vice-presidente, assume de forma interina e tem a obrigação de convocar uma nova eleição para presidente. Tudo isso no primeiro dia de trabalho de Dorival Júnior, que antes, no domingo, havia assistido a derrota do Timão por 4-0 contra o Flamengo em pleno Maracanã. E você, o que pensa sobre a reprovação das contas do Augusto? O que você faria a partir de agora? Vou deixar minha opinião. Acho que o Corinthians precisa, com urgência, se transformar numa SAF, numa sociedade anônima do futebol, para empregar o profissionalismo total e acabar com esse amadorismo de muita gente que está no Corinthians apenas pelo benefício próprio, sem pensar no timão. Bom, vamos falar agora sobre as contas do Corinthians que ontem à noite foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube. Primeiro, o Conselho Fiscal, por 3-0, recomendou a reprovação ao CORE, né, que é o Conselho de Orientação. O CORE, por sua vez, por 16-1, recomendou ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas. E ontem, em votação que aconteceu lá no Parque São Jorge, foram 209 conselheiros que votaram e ficou assim a decisão. 130 votos pela reprovação das contas e 73 votos a favor da aprovação das contas. 6 abstenções. Então, ou seja, as contas do Corinthians de 2024, do exercício de 2024, assim que o Augusto assumiu até o final de 24, elas foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Isso é um problema para o Augusto, que perde politicamente muita força dentro do clube, né, com essa derrota, e abre também mais uma possibilidade de pedido de impeachment, de afastamento do presidente. É tudo aquilo que o Corinthians não precisa, né, minha gente, em termos extracampo, porque já basta, às vezes, a inconsistência, a instabilidade dentro de campo. Quando fora
também acontece isso, as coisas não ficam boas. Então, isso está previsto no Estatuto do Clube. Quando as contas não são aprovadas, é pedido, normalmente, o afastamento do presidente, né, por uma gestão temerária, que eles chamam, né, o termo é esse, gestão temerária, né, ainda tem a conclusão do inquérito do caso da Vaidbet, que deve acontecer ainda, mais tardar aí a semana que vem, e aí tudo começa a ferver ainda mais. O fato é que tanto o Conselho Deliberativo, quanto o CORE, quanto o Conselho Fiscal encontraram ali um valor muito alto, né, no passivo do clube, mais de 820 milhões, né, ao todo são 829 milhões de reais. Isso é um problema bastante grave, bastante sério, e claro que o Augusto tem o amplo direito de defesa, né, sem dúvida nenhuma. Então, em apenas um ano, o Conselho encontrou aí um aumento de passivo no clube de 829 milhões de reais, por isso as contas foram reprovadas, tá? Vamos esperar o que vai acontecer com relação a isso, para poder também, né, imaginar qual é o cenário daqui para frente. Repito, tudo que o Corinthians não precisa é de instabilidade política, é de guerra política, é de clima ruim, para que isso não prejudique dentro de campo. Se você gostou aqui do conteúdo, deixa o seu like. Às 4h eu volto com mais informações, repercutindo aí sim a entrevista coletiva do Dorival Júnior. Vamos entender os pontos principais dessa entrevista, o pensamento dele. Dorival Júnior, que estreia amanhã contra o Grêmio contra o Novo Horizontino. Valeu? Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da chegada do Dorival Júnior ontem ao Corinthians, né? Foi uma festa. Dorival, um cara muito respeitado, querido, né? Chegou ontem, foi apresentado, assinou o contrato e concedeu seu primeiro treino ontem à tarde, após o Corinthians ter levado uma baita surra para o Flamengo pela 6ª rodada do Brasileirão lá no Maracanã. Augusto chegou, já concedeu uma pequena entrevista, né, para o site do Corinthians, falou da Fiel, falou que a torcida do Corinthians é muito importante, é uma torcida diferente, né, realizou um sonho da vida que é trabalhar no Corinthians. Então o Dorival já chegou muito bem, já chegou, né, ganhando o coração dos corintianos. E hoje, às 13h, o Dorival vai conceder uma entrevista coletiva. À tarde, às 4h, Corinthians vai fazer um treino. E após o treino, o Timão vai viajar lá para São José do Rio Preto, porque amanhã o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino pelo primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. O Dorival, acredito eu, que ele vai mexer nesse time do Corinthians. O que ele viu lá no Rio de Janeiro foi uma vergonha, foi um vexame. E acredito que Dorival vai mexer na defesa do Corinthians e vai mexer também nesse meio-campo do Corinthians, que hoje é um meio-campo extremamente vulnerável. Sobre a defesa do Corinthians, João Pedro Choca estava vindo muito bem com Ramon Dias e Emiliano Dias. Porém, na pré-Libertadores, ele acabou falhando no jogo do Barcelona de Guayaquil. E aí foi sacado e não teve mais oportunidade. Acredito que o Dorival Júnior, conhecendo Dorival como eu conheço, como sei que é um cara que gosta de dar oportunidade para a base, acredito eu que ele vai dar oportunidade a João Pedro Choca novamente e sacar um dos zagueiros. Acredito que ele vai fazer essa defesa agora com Gustavo Henrique e João Pedro Choca. No meio campo do Corinthians, está um meio de campo também bagunçado, sem organização, um meio de campo fragilizado, um meio campo que não tem criação de jogada. E hoje, quem está fazendo a função do Rodrigo Garro é o Breno Bidon. Acredito eu que o Breno Bidon tem as características muito diferentes daquele camisa 10 clássico. Para mim, o Dorival Júnior vai tirar o Breno Bidon, vai colocar o Igor Coronado, vai deixar o meio campo mais compactado, com Ranieri, José Martins, Carrídio e Igor Coronado.
Igor Coronado mais avançado, que Igor Coronado não tem característica de jogar marcando. Então eu acredito que essas duas modificações seria importante, o Corinthians ficaria um time mais rápido, com mais velocidade, chegando na frente, né, com mais posse de bola, né, e fazendo ali, colocando o Igor, colocando o Yuri Alberto e o Memphis Depay na cara do gol. Falando em Memphis Depay, infelizmente contra o Flamengo no primeiro tempo, o Memphis sofreu 2 traumas na perna direita, um no pé e o outro na canela. Então o Memphis Depay será avaliado hoje antes de viajar para São José, se ele tem condições de ir para o jogo ou não. Então, um momento antes hoje, ele será avaliado para ver se tem capacidade e condições de ir para esse jogo, que é um jogo que o Corinthians tem que tomar cuidado. Não tem time bobo, o time Novo Horizontino é um time bom, né? Dorival sabe disso, então vai fazer um time bem compactado, ajustar a defesa para não ver se não toma gol, traz um resultado positivo para São Paulo, né? Que é um jogo difícil. É um jogo que o Corinthians tem que jogar com muita inteligência para não ser surpreendido. Gente, mudando um pouquinho de assunto e para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí das contas do presidente Augusto Melo. Nessa noite de segunda-feira, no plenário, as contas do presidente Augusto Melo, elas foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo, né? O CORE e o Conselho entenderam que a dívida do Corinthians está muito elevada. Acabou passando aí de 800 milhões em apenas 1 ano e 4 meses do mandato do presidente Augusto Melo. No Conselho Fiscal, a reprovação foi de 3 votos a 0 e no CORE a reprovação foi de 16 votos a 1. 3 votos a 1. No CORE, a reprovação foi de 3 votos a 1. Diante dessa reprovação, nas contas, né? O indicativo é que o Conselho pode pedir novamente aí o impeachment do presidente Augusto Melo, né? Por uma gestão temerária, né, tendo visto que a dívida do Corinthians acabou aumentando mais e ela chega hoje em torno aí de aproximadamente 2 bilhões e meio. Acredito também que o presidente Augusto Melo vai acabar se defendendo, dizendo que herdou da gestão anterior aproximadamente 300 milhões, né? E Augusto vai dizer que esses 300 milhões não é dele, né? Foi gestões do passado, né? Infelizmente, né, Corinthians tem uma dívida hoje, vive uma situação de pressão e tem uma dívida praticamente impagável, uma dívida absurda, um time da grandeza do Corinthians, um time que tem uma camisa avaliada em mais de 200 milhões, né? Augusto Melo arrecadou, nesse período, desse mandato dele, mais de 1 bilhão de reais. Então, um time não poderia estar nessa situação. Só está nessa situação por causa que a administração é péssima, a administração é pífia, a administração dos ex-presidentes foram ruins e agora do Augusto tem muito erro, né? Augusto, eu tô falando que tem erro porque eu tô embasado na entrevista de Augusto Melo. Ele disse que quando assumiu o Corinthians, ele acabou errando muito, comprando jogadores que não deram certo, confiaram em diretores que não deram certo. Apenas 1 ano e 4 meses, Augusto Melo já mandou 16 diretores embora. E ele dizia que a gestão ia ser totalmente profissional, a gestão ia contratar só pessoas que tinham especialidade naquela área. Então, se ele disse isso, e por que em apenas 1 ano e 4 meses ele mandou 14 diretores embora, sendo que as pessoas são profissionais? Então, a Augusto Melo, a gestão dele era pautada por quê? Ela era pautada pela renovação e transparência. Não está tendo renovação e transparência aí não. Infelizmente, minha realidade. Porque ao aumentar 829 milhões na dívida do Corinthians, e o que o Corinthians fez com tanto dinheiro que gastou? Que um time que nós temos, nosso time tecnicamente é um time fraco. O Corinthians deveria ter comprado muito mais jogador do que comprou. Nós não temos lateral direito, nós não temos zagueiro. Olha você vê, Corinthians, Dorival chegou
já chegou exigindo que o Corinthians entregue para ele 5 ou 6 reforços na próxima janela que abre aí final de junho para julho, né? 5 ou 6 reforços. Olha, você vê a necessidade que o Corinthians tem de reforçar. O Corinthians é um time mediano, Ganhou o Paulistão. Se não reforçar, vai lutar para não ser rebaixado e não consegue ganhar mais nenhum título esse ano. E aí, fiel, o que vocês acharam da exigência do Dorival Júnior pedir 5 ou 6 reforços? Corinthians precisa ou não? Qual que é a opinião de vocês? Na minha modesta opinião, o Corinthians precisa de uns 6 reforços, não para compor elenco, e sim para chegar e ser titular. Reforços, medalhões, reforços mediáticos, é a minha opinião. Quero que vocês deixem a sua no canal, deixem também aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.